Boa noite, amigos da Casa da Paz. Mais uma sexta-feira, mais um vídeo para a gente conversar sobre um assunto interessante. Hoje, especificamente, esse vídeo está sendo feito na sexta-feira e deixa eu consultar aqui a minha técnica. Técnica, que hora que é agora? 18h21. Então, tá, nós estamos começando o vídeo às 18h21. Então, daqui a pouquinho a gente está publicando para vocês, na mesma forma que já foi feito das outras vezes no Facebook. Antes da gente começar, então eu vou convidar todo mundo a fechar os olhos, agradecendo a Deus Todo-Poderoso por estarmos aqui, nesta vida, encarnados. Tá, Oscarlino, Rai, calma, a gente já chega em vocês. Nós, os encarnados, agradecemos estar aqui, nessa terra, passando pelas dificuldades que nos levaram a um aprendizado profundo e a melhoria dos nossos padrões morais, nossos padrões vibratórios, em favor nosso e de toda a sociedade. Vamos agradecer também a espiritualidade, em especial ao nosso amigo Rai e ao nosso amigo Oscarlino, que sempre nos acompanham nas sextas-feiras, tanto quando eu estou montando esse vídeo, quando vocês estão assistindo também, eles se fazem sempre presentes junto com cada um de nós. E mais uma vez, por que não dizer, vamos agradecer a Jesus, que é o nosso querido mestre. Que a gente consiga, nesse momento de tantas dificuldades e provações, passar pela prova que nós temos aí à nossa frente, que a gente aprenda com essa prova, que a gente consiga desenvolver os nossos potenciais e alcançarmos a evolução. Bom, iniciado o nosso trabalhinho espiritual, devo dizer que nós daqui, quase no mesmo instante que vocês estarão daí nos assistindo, vamos estar conversando hoje sobre um assunto que tem tudo a ver. Ele completa aqueles assuntos das 2 semanas anteriores da Páscoa, né? Porque na semana passada a gente conversou alguma coisa sobre a Páscoa. Antes disso a gente estava tratando de alguns outros assuntos que tem tudo a ver com esse isolamento social também que a gente está trabalhando. O assunto de hoje é evolução planetária. Um tema polêmico, um tema profundo, um tema com poucas proposições técnicas, mas com muitas proposições emocionais. O que eu quero dizer com isso? Bom, nós sabemos que existe a evolução em vários níveis. Nós temos a evolução pessoal, também conhecida como evolução individual, de cada um de nós. Ela está baseada em algumas premissas e algumas regras. Uma dessas regras é a lei de progresso, outra dessas regras é a lei de sociedade, outra dessas regras é a lei do trabalho, mas o vértice mais interessante, que está ligado à nossa evolução individual, pessoal, de cada um de nós, é a lei de ação e reação. Essa lei de ação e reação ela é trabalhada lá atrás, desde o Antigo Testamento. A gente tem várias passagens bíblicas. Eu não vou estar aqui citando essas passagens bíblicas, mas nós temos várias passagens bíblicas, várias conversas de Jesus com seus discípulos falando sobre a ação e a reação. Essas passagens a gente vive comentando nas diversas palestras que a gente faz presenciais, principalmente, e a gente já conversou nas 2 anteriores. É por isso que eu não vou estar passando para vocês isso hoje. Mas não podemos esquecer aquela frasezinha básica de Jesus: a cada um segundo suas obras. Então é essa a premissa da ação e reação. Nós também temos uma outra evolução chamada de evolução coletiva, e aí eu diria também ou social, que é quando a gente se junta em grupos. Esse grupo ele passa a ter quase que uma vida como um indivíduo. Então, nós percebemos que alguns países, algumas nações, né, para quem quer ser um pouquinho mais técnico na área jurídica, algumas nações que têm alguns princípios culturais fortes, ele tem um comportamento diante de determinado fato. Esse comportamento é a evolução moral daquela nação. Quem viaja muito, e não é o meu caso, a gente pode dizer assim:
Poxa, gente que viaja muito, a gente chega em um determinado local e a cultura de lá é diferente. A cultura de um outro local é diferente. A cultura de outro local é diferente. E a gente sente muito isso, principalmente quando a gente fala em Oriente Médio. A cultura local de lá caiu. Era luz. Eu acho que dá pra me ver bem aí ainda. Continua. Tá ótimo. Tá ótimo. Pode continuar. Então, esse daqui é só um aviso da espiritualidade, tá? Que cuidado, senão a luz acaba. Então, assim, lá no Oriente Médio a gente tem alguns costumes diferenciados aqui em relação ao nosso Ocidente. Alguns países usam alguma vestimenta diferenciada, alguns países têm, por exemplo, comportamentos próprios. E eu vou citar um interessante que eu li, aliás, eu assisti no jornal, que fala dos japoneses que quando eles estão com gripe, pneumonia, qualquer coisa assim, eles tem que andar na rua, eles já usavam as máscaras. E eu percebia que às vezes a gente via alguma filmagem japonesa e tinha um pessoal de máscara, eu não sabia por que é. Eles têm esse costume. Quando a pessoa já está com gripe, ela não vai sair com gripe aí desprotegida, podendo contaminar as outras pessoas. Elas já usam máscara. Então isso não tem nada a ver, por exemplo, com o nosso isolamento atual em relação à Covid-19. Eles já têm esse comportamento. Nós brasileiros não temos. Então cada povo ele tem uma certa evolução própria, que é do conjunto daqueles habitantes. Então a gente pode chamar isso de evolução coletiva ou social. Aí a gente pode abrir assim, né, um leque bem grande. Uma cidade tem uma cultura, nós aqui do Sudeste temos uma cultura, o pessoal do Nordeste tem outra cultura, dependendo da cidade do Nordeste em relação a outra cidade do Nordeste tem culturas diferentes, até culturas alimentares. Então a gente pode ampliar esse conjunto de evolução coletiva do micro, cidade, bairro, família, até um macro, país, nação, continente. Este a gente pode colocar o princípio da evolução coletiva. Ela está dentro dos parâmetros da evolução individual ou pessoal, mas na verdade é um produto desta evolução. Quando a gente pega na evolução social ou coletiva e pinça um homem e tira uma pessoa de lá, tira um indivíduo de lá, a gente percebe que ele tem a sua própria evolução. Então não dá matematicamente para dizer que a evolução social seria a média aritmética dos indivíduos. Não dá para dizer que seja exatamente isso. Mas é uma média, e qual média seria, qual seria a fórmula dessa média, eu também não saberia dizer, da evolução daquelas pessoas da sociedade. E a gente tem uma terceira classe evolutiva, que a gente pode dizer assim, que é a evolução planetária, que é o que a gente vai tratar hoje. Bom, ela está, de certa forma, descrita no Livro dos Espíritos. Ela está descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3º. E ela também, e aí está bem melhor descrita, no capítulo 18 da Gênese. Eu também não vou trazer esses trechos. Seria legal que cada um de nós buscasse nesses 3 livros. E no Livro dos Espíritos ele é bem complexo, porque ele trabalha toda a questão da pluralidade dos mundos habitados. É todo aquele trecho enorme, né? Aquela quantidade grande de questões que tratam do assunto. Então não dá para a gente pensar uma coisa ali, uma coisa aqui para trazer. Mas tem algumas ideias que a gente precisa colocar em mente. Primeiro, e para quê? Para nós tirarmos da gente alguma coisa relativa à ansiedade. Nós já estamos, por um lado, ansioso por conta da necessidade do isolamento social pela Covid. Nós também já estamos ansiosos por conta de estar presos dentro de casa, e isso faz com que a gente às vezes fique irritadiço, por conta do medo, por conta da ansiedade, por conta dessa mudança brusca de hábitos que a gente está acostumado a ter. A gente está acostumado a sair numa feira, num barzinho, numa padaria, assistir um jogo de futebol, conversar com os amigos, ir na casa de parente, enfim, diversas coisas que a gente não pode fazer hoje em dia. E essas poucas coisas que a gente faz
embora não pareça, elas são capazes de nos aliviar de tensões. Quem não está às vezes muito nervoso, muito chateado, que não senta com um amigo num bar, seja para tomar uma cerveja ou um suco, ou trai um café e desabafar com o amigo. Ninguém é capaz de negar o benefício incomensurável que tem as relações humanas. E essas relações humanas estão sendo modificadas. Elas não deixam de existir, mas a forma como elas se apresentam ou como elas acontecem está sendo questionado, está sendo alterado, está sendo modificado e nem todos nós estamos se adaptando bem a isso. Por isso a ansiedade que a gente está tendo. Então, a gente precisa entender assim, poxa, Marcelo, tem a evolução planetária? Eu vejo em alguns lugares, alguns sites, algumas pessoas falando cataclisma, necessidade da pandemia, de mortes coletivas, de tumulto, que a gente vai ser, quando desencarnar, vai para o planeta Chupão, vai sair daqui para um planeta mais retrógrado, só espíritos bons vão ficar aqui. Como é que isso acontece? Como é que isso se processa? É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Eu queria colocar para vocês assim, nós somos espíritos, sempre falo isso, que estamos passando por uma romaria nesta roupagem física. Estamos encarnados. Diferentemente do Rai e do Oscarlinho. Eles não estão. Não no momento. Veja bem, a qualquer momento algum dos dois pode vir a se encarnar. E pode ser que a gente esteja desencarnado quando eles venham encarnar. E aí a gente troca de papel. Nós vamos passar a ser os mentores deles. Olha que coisa interessante isso. Porque nós somos uma sociedade que tem uma quantidade da sua população encarnada e uma ampla quantidade da sua população desencarnada. Existem médios que falam de 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Isso é o menos importante, saber quantos desencarnados para quantos encarnados. Mas a gente precisa saber que nós somos uma população que uma parte é encarnada, talvez a menor, e uma grande parte está desencarnada aguardando a oportunidade de reencarnar. Para, através da reencarnação, trabalhar a evolução. Perfeito. Marcelo, beleza, então estou trabalhando minha evolução. Então, nós estamos passando numa época de transição planetária? Estamos. Vão ficar aqui os espíritos com uma evolução moral legal? Sim. Poxa, será que eu posso me enquadrar nessa? Pode. Isso que a gente tem que deixar claro. A gente pode sim permanecer na Terra. Jesus também já fala isso lá no Evangelho, né? Os mansos e pacíficos vão herdar a Terra. Manso e pacífico não significa exatamente aceitar tudo, né? Não criar tumultos. E nós podemos, através da nossa evolução, ao invés de ser degradados para um outro planeta, a semelhança do que aconteceu com Capela, a gente pode permanecer na Terra. Vai depender da nossa evolução individual. Poxa, mas a minha evolução individual não é legal. Eu falo palavrão, eu adoro... Bom, a sua evolução individual vai te colocar no melhor orbe possível para a sua evolução. E isso é algo muito legal. Deus faz algo muito legal. Deus não te segrega, a não ser que isso seja bom para você. Ficar você com uma evolução abaixo, muito abaixo da média, num planeta mais evoluído, pode não ser legal. Pode deixar você acreditando que não tem potencial, ficar com uma baixa autoestima na condição de espírito, né? Sentir a dificuldade que é galgar até chegar na média. Da mesma forma que se você tem uma evolução legal e for obrigado a ficar num país
num país não, num planeta que não está abrigando espíritos da mesma faixa vibratória que a sua, pode te causar dor e sofrimento. Isso só acontece você ficar num planeta inferior à sua condição moral se você aceita isso, se você escolhe isso. Parece-me que Bezerra de Menezes fez uma escolha dessa natureza. Ele quis continuar aqui no planeta Terra, quando ele poderia estar num orbe um pouco mais evoluído. Mas aí é a opção dele, a escolha dele. E toda vez que a gente opta por alguma coisa ou escolhe por aquilo, nada é tão sofrível, nem nada é tão dolorido. Porque é a escolha nossa. Isso acontece no dia a dia. Quando você escolhe determinada situação, por mais que ela possa ser dura para outros, para você não é. Porque você escolheu aquilo. Porque você acredita que aquilo te traz de alguma forma benefícios, ou satisfação pessoal, ou porque você vê alguém com a sua presença crescendo e isso te faz bem, né? Muitas mães desencarnadas permanecem tentando indicar o melhor caminho para os filhos e acreditam que isso é importante para elas, então elas não sentem a dor do sofrimento. Isso explica, inclusive, o reencarne da mãe de Lísias, lá no livro Nosso Lar, tendo que estar ligada ao ex-marido, que era espiritualmente complicado, e a alguns filhos também, que era um pouquinho complicado. Mas isso era importante para a evolução dele, e esta possibilidade de evolução dele já era o prêmio para a mãe de Lísias. Pois bem, então vamos voltar lá para nossa transição planetária, nossa evolução planetária, porque a evolução planetária na verdade fecha o ciclo. Não acontece só com a Terra, a gente está passando por essa transformação, mas não é só a Terra que está passando. Toda a galáxia, todo o sistema solar, todo o universo, ele evolui de tempos em tempos, às vezes de forma mais lenta, às vezes de forma mais brusca. Essas são as duas formas que Kardec comenta na Gênese, que é a transição, não só a evolutiva planetária, mas a evolutiva individual também e a coletiva também. Tem hora que a gente evolui mais lentamente e tem hora que a gente é colocado a algumas provas mais robustas para verificar a nossa capacidade de evolução. E assim, na medida que o ser humano evolui individualmente, que a coletividade evolui socialmente, o planeta acaba precisando evoluir para acompanhar esta evolução. Então, a evolução que está acontecendo hoje, esse período de transição com o planeta Terra, ela é produto da necessidade de evolução de todo o universo, tanto individualmente quanto coletivamente. E esse coletivo é tão grande que arrasta o universo inteiro. Então não é nada que a gente precisa, de alguma forma, se preocupar. E vai acontecer. Porque o universo vai evoluir. E eu só vou estar ligado à parte mais dolorida desta evolução se eu não conseguir aprender aquilo que é necessário para eu continuar habitando esse planeta. Aí a minha condição evolutiva se torna incompatível com o planeta Terra, por exemplo, e eu sou levado espiritualmente a um outro orbe, a um outro planeta que seja mais compatível com a minha evolução, onde não vai ser tão dolorido e nem tão sofrível, onde eu vou estar na média, e que eu possa percorrer caminhos e aprender coisas e voltar até a reencarnar novamente na Terra, sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. Então, a gente precisa ficar claro que o que está acontecendo conosco é algo absolutamente natural. Aconteceu no passado, ainda no planeta Terra aconteceu. Se a gente verificar o nosso planeta Terra e as transformações físicas pelos quais ele passou, de uma bola incandescente, passou por eras históricas, que a história nos conta, glaciações, mudanças de continentes, queda de objetos do espaço,
cataclismas. Alguns acabaram com algumas raças, com alguns animais. A gente pode colocar isso, que a história nos coloca, dos dinossauros, foram dizimados. Então essas mudanças, elas acontecem. Elas causam, a gente pode dizer que é prejuízo? Ou não. Tá, Marcelo, mas acabaram os dinossauros. Sim, mas não acabou a vida na Terra. Vejam bem, não acabou. Essas mudanças que aconteceram lá atrás, elas foram necessárias até para que a nossa classe de seres humanos, nós, humanoides, nós, primatas, nós, nesta condição que a gente está, a gente pudesse se projetar como o ser vivo mais importante do planeta, será? Talvez. Talvez não mais populoso, porque a gente não sabe a quantidade de bactéria que tem por aí. A gente não sabe a quantidade de vírus, se é que vírus tem vida, que tem por aí. A gente não sabe a quantidade de insetos que tem por aí, né? Mas vamos dizer que, como seres vivos mais evoluídos, nós, humanos, acabamos estando no topo da evolução aqui na Terra. Talvez isso não tivesse acontecido se os cataclismas lá do passado, de outras eras, não tivessem acontecido. Então assim, poxa Marcelo, será que pode acontecer uma catástrofe tão grande e acabar com a humanidade? Pode, mas eu acho improvável. Mas não é impossível. E ainda que acabe com a raça humana, não significa que vai acabar com a vida. E aí a vida vai se projetar de outras formas, e desenvolvimento de outros animais, através da evolução das espécies, e pode desencadear um ser semelhante ao homem, ou não, bem mais evoluído, que nós espíritos sejamos capazes de habitar. Esta evolução é uma evolução planetária. Esta evolução é uma evolução universal. Essa transformação, ela é essencial, ela é necessária. E ela acontece. Querendo nós ou não, sendo nós capazes ou não de evitá-la ou de tentar diminuí-la. Com esse isolamento social, as autoridades sanitárias do mundo, os líderes do mundo, eles buscam preservar a nossa raça, a raça humana, e tentam eliminar o vírus. É uma briga entre dois seres vivos, um vírus altamente letal e a raça humana. Que de todas as raças animais que a gente conhece, é a mais poderosa e a mais frágil. Se a gente parar para pensar. Eu já li matérias científicas sobre isso, dizendo que a raça humana é a mais sensível que tem. O macaco, quando nasce, ele já está pronto para comer. O ser humano precisa do leite materno. Alguns animais nascem, principalmente na savana da África, algumas espécies de quadrúpedes, que nascem já tendo que andar, girafa, por exemplo, porque senão tem um predador ali para matar. Então já nasce andando, correndo, para se salvar, ser safo em relação a predadores. Nós não, quando a gente vai andar aqui? Uns 10 meses, um ano? Né? Minha filha andou com um ano. Eu andei com 10 meses. Se tivesse predador altamente eficiente, nós teríamos sérios problemas, levando tanto tempo para andar. Então, nós estamos nesse topo da inteligência, mas fisicamente nós não somos a espécie mais forte que existe. Existem outras espécies muito mais fortes. E esta evolução universal, essa evolução planetária, ela visa tornar-nos mais fortes, eletivamente mais inteligentes, né? A nossa força vem da inteligência, não do nosso aspecto físico, e é aprimorar isso. E não só esta inteligência, mas uma outra inteligência, que é a que os espíritos batem muito,
que Jesus falava bastante, que é a questão moral, a inteligência moral. Não a inteligência racional, mas aquela questão moral de ter empatia com o próximo, de se aproximar do próximo, de querer fazer algum benefício em relação um ao outro, de compreender que nós somos coletivos. A raça humana é uma raça coletiva. Muito embora dentro dessa coletividade existam pessoas que se sobressaem pela inteligência, pela capacidade moral, pela capacidade ética, e também por alguns qualificativos negativos, pelo egoísmo, pela vaidade. Afinal, todas as características que o ser humano é possível ter, nós podemos ter esta característica no ápice, sejam boas ou sejam ruins. E são essas características que produzem em nós o nosso padrão evolutivo. E são essas características que, enfim, vão nos enquadrar como seres habitantes e que permanecerão habitando no planeta Terra, ou hoje habitantes, mas que no futuro não estarão habitando no planeta Terra, pelo menos no futuro próximo, né? E aí ficariam algumas questões que vocês poderiam me colocar assim: quando isso vai acontecer, Marcelo? Há um tempo atrás, ano passado, vieram falar sobre uma época que Chico comentou que estaria para acontecer, que teve uma reunião espiritual de Jesus com seus companheiros, né? Algumas coisas assim, que a gente recebeu um certo lapso de tempo para tentar fazer algumas mudanças. Essa informação historicamente é verdadeira, mas espiritualmente eu não sei dizer. Eu não tenho a menor condição de saber se houve essa reunião espiritual de Jesus mesmo, e se depois dessa reunião não teve outras, ou não tiveram outras reuniões modificando esses prazos. Eu sei que algumas mensagens que vieram da espiritualidade falam que essa pandemia está relacionada e que a gente vai ter um prazo para achar uma cura, e se a gente não mudar os nossos comportamentos vão ter outras pandemias. Sim, é claro. Claro. E mudar o comportamento é uma forma de evitar, sem sombra de dúvida, se a gente passar a ser um pouco mais educado, só educado, mais higiênico, entre conosco mesmo e com as outras pessoas, a gente já evitaria uma série de doenças. Eu poderia citar, assim, só a título de exemplo, que o HIV, embora as várias formas que a gente tem de adquiri-lo, a principal fonte de aquisição do HIV ainda é a fonte sexual. E a fonte sexual de duas pessoas que estão mantendo uma relação de forma desprotegida. E nem sempre casais que têm um relacionamento. Então, talvez essa troca grande de casais que a gente vê por aí, ou essa falta de compromisso sexual entre as pessoas, possa ser uma forte causa do HIV, que só vai ver seu número diminuindo quando o comportamento das pessoas modificarem, por exemplo. E isso pode valer para qualquer outra pandemia de qualquer outra doença. Se ela existe, existem aspectos sanitários que podem evitar a sua ocorrência. Há um tempo atrás a gente teve um problema sério com o Ebola e foram descobertas formas sanitárias de controlar o que poderia ter sido uma pandemia. Então, assim, se a gente realmente não aprender isso, outras pandemias vão acontecer. E isso não é porque Deus nos castiga. Isso é porque nós, no meio da nossa evolução, estamos deixando para trás alguns aspectos importantes que a gente precisa verificar, que a gente precisa alterar, né? Assim, então a evolução planetária não é algo ruim de forma alguma. Ela é algo bem natural. Ela é algo necessário. Ela é oportunidade nova de crescimento. Não só para mim, indivíduo, Marcelo. Não só para o Rai como espírito. Não só para vocês que estão assistindo e pensando com a gente, analisando com a gente. Ela é oportunidade de crescimento para toda essa nossa humanidade aqui no planeta Terra e as diversas outras humanidades dos outros planetas. Isso não está acontecendo apenas exclusivamente aqui. Pode ser que alguns orbes ou vários orbes não estejam passando ao mesmo tempo por essa evolução planetária. Mas junto conosco, outros orbes, até porque o universo está repleto deles,
da casa de bilhões, algum outro pode estar passando e deve estar passando pela essa mesma evolução planetária que a gente está passando. E talvez com seres encarnados lá ou ligados àquele orbe, passando pelas mesmas ansiedades que a gente está passando. Porque isso é característica própria do ser inteligente. Às vezes duvidar um pouco da sua capacidade, às vezes acreditar demais na sua capacidade, às vezes achar que não encontra solução para as coisas. Mas nós, seres humanos, temos dentro de nós a solução dos nossos problemas. André Luiz comenta numa lição dele, eu não me recordo qual a mensagem, mas ele fala que se a gente tem 1 hora de cristianismo, seja numa missa, seja dentro de um templo evangélico no meio de uma pregação do pastor, ou de uma palestra de um expositor espírita, essa 1 hora é tempo suficiente para a gente saber o que é necessário ser feito para a nossa evolução. E por que isso? Porque a lei divina, que é quem rege a nossa evolução, ela está dentro de nós. Os espíritos falam que está no nosso coração, e os espíritos ainda comentam que essa lei divina que está no nosso coração, a gente às vezes conhece como consciência. Então nós, já dentro de nós, sabemos o que é certo e o que é errado. Talvez nos falte vontade para seguir o que é certo e evitar o que é errado. Então 1 horinha que a gente tiver de contato com os preceitos cristãos, nós temos já material suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Saber tentar evitar ao máximo prejudicar ao outro e tentar ao máximo beneficiar a todos nas nossas ações, nas nossas decisões. E isso a gente nem sempre vê no aspecto social, no aspecto político e nos relacionamentos humanos. E é aonde essas coisas precisam estar permeando. Esses padrões éticos, morais, eles precisam estar permeando todas essas relações do mundo. Porque essas relações do mundo, elas impulsionam essa evolução, a individual, a coletiva e a planetária. Não tem lógica de eu ter seres bem evoluídos ainda com um planeta com padrões arcaicos de um mundo primitivo. Não tem lógica. E nem permitiria para esses seres mais evoluídos palmilhar a outras evoluções. Eles precisam de um planeta adequado à evolução deles. E é por isso que os orbes evoluem também. E se a gente pensar que a evolução é infinita, é por isso que a evolução sendo infinita, o universo precisa ser infinito, a quantidade de orbes é infinita, permitindo oportunidades para cada padrão evolutivo que a gente for capaz de imaginar, e para uma infinidade que a gente ainda também não é capaz de imaginar. Então, vamos nos apegar a Jesus, que já nos avisou há 2000 anos que haveriam turbulências aí na nossa aeronave, planeta Terra, essa nossa aeronave bonitinha, azul, planeta azul, né? Ele já avisava, vai ter turbulências, mas acalme-se, essas turbulências vão passar. Não vai tudo acabar. Tanto que os mansos vão herdar a Terra, quer dizer, a Terra não vai passar. A gente tem que se colocar num padrão adequado e permanecer aqui. Né? E ainda tem uma passagemzinha no Apocalipse que eu estou tentando rememorar, não me recordo exatamente onde é que ela está, mas que conta assim. João, quando escreve, diz que a voz falou para ele assim, e vão continuar, quem está sujo que continue a ficar sujo. Quem é imundo, mau caráter, que continue sendo imundo, mau caráter. Quem é pessoa boa, que continue na sua bondade. E quem são os santos, que continue na santidade. Nada disso vai passar. Então assim, a gente não tem que mudar as nossas características boas por conta aí das dificuldades que estão superando. Porque essas dificuldades estão superando é para realmente mostrar em nós o que nós temos de melhor. É uma polidinha para mostrar nosso brilho. Então, se o nosso brilho é santidade, que ela continue e fique maior. Se o nosso brilho é bondade, que a gente continue e fique, né, cada vez melhor. Agora, se as nossas qualidades são negativas, né, a sujidade, né, a imundície, a maldade, então elas também vão ser polidas e elas vão ser mostradas. Como o espectro de luz, né, que a gente tem luz
a azul, a verde, a vermelha, né? Sem dizer qual é melhor que outra, qual é mais evoluída que outra, pouco importa. A polida vai mostrar a luz de cada um. Então, eu agradeço a todos estarmos conversando sobre evolução planetária. Eu espero ter trazido alguma contribuição para vocês sobre o assunto. Eu espero ajudá-los a diminuir um pouquinho essa ansiedade, que é termos que viver algo que a gente não viveu. Mas vamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma espiritualidade em torno que caminha conosco, que procura nos ajudar. Também, eu sei, temos uma espiritualidade que, né, tenta passar o rodo, tenta nos atrapalhar. A essa não é legal a gente dar muita atenção. Vamos nos apegar àquela que quer ver o nosso bem e vamos tentar galgar o máximo, né, a altura que a gente possa. Porque ainda que a gente alcance ou não, nós teremos um futuro. Seja na Terra ou seja em algum lugar, nós teremos o nosso futuro. E esse futuro é mais ou menos feliz, dependendo do que a gente faz ainda hoje, encarnado ou desencarnado. Não é? Então vamos nos apegar a Jesus, fechar os nossos olhos e vibrar carinho e amor aos enfermeiros, à equipe médica e todos aqueles que de forma direta ou indireta estejam buscando a cura de outros e de si mesmo, estejam buscando as melhores condições de saúde para todos nós, em todos os países. Vamos vibrar também pela cooperação de uma infinidade de outros profissionais que às vezes a gente não sabe nem nominar. Motorista, policial, padeiro, açougueiro, pessoas que trabalham no mercado, farmácias, que não pararam. Não pararam porque são essenciais a essa nossa necessidade social. Vamos vibrar por aqueles que precisaram parar. Querendo ou não, aceitando ou não, e com maior ou menor dificuldade, vamos vibrar por todas as pessoas que precisaram parar. Que de alguma forma essa parada, esse isolamento contribua para a nossa evolução e para frear um pouquinho esse vírus. Para a gente tentar evitar ao máximo o sofrimento de outras pessoas. Vamos vibrar pela espiritualidade e para a espiritualidade, que eles envolvam com todo carinho cada um de nós, seres humanos, que a gente reequilibre o nosso corpo perispiritual através da energia que esses amigos nos ofertam, nos oferecem, e que a gente possa galgar ainda hoje melhores espaços, assim como fez aquele ladrão que estava lá do lado de Jesus. Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, lembre de mim. E Jesus prometeu, hoje ainda nós estaremos no paraíso. Que a gente seja merecedor de estar neste paraíso, paraíso do nosso desenvolvimento pessoal, paraíso de acreditarmos em nós mesmos e paraíso de termos condições melhores amanhã do que hoje a gente teve. E agradecendo a Jesus, a espiritualidade, ao Raimundo e ao Oscarlino, a gente vai encerrando essa conversa de hoje. Boa noite.